Meu amigo Danilo Figueira, pastor da comunidade cristã de Ribeirão Preto, tuitou anos atrás, eu fiz questão na época de copiar e guardar isso. Ele fez a seguinte afirmação: o que sou a luz, quando ele fala de luz e trevas, está falando em público ou sozinho, o que sou a luz determina a minha credibilidade. O que sou no escuro determina a minha autoridade. Diante dos homens precisamos de reputação, pois ela traz credibilidade. Mas diante de Deus o que vale é caráter. E daí é que vem a autoridade. Smith Wigglesworth, o apóstolo da fé, dizia: deveríamos estar mais preocupados com um caráter nobre e rico do que com uma boa reputação. A popularidade pode ser alcançada muito rapidamente, mas um caráter nobre é o produto de anos de treinamento e disciplina divinos. Ou seja, é o que eu e você construímos ao longo dos anos. Que Deus nos ajude a ter a percepção correta daquilo que Ele nos ensina, daquilo que Ele nos orienta, e que a gente possa corresponder à altura. É a minha oração em nome de Jesus. Quando eu era garoto, eu lembro de uma frase que meu pai repetia, dizendo que a voz de Deus tinha eco. Porque o salmista diz assim: uma coisa disse Deus, 2 vezes eu ouvi. Meu pai dizia: a única forma de alguém ouvir 2 vezes uma coisa só que foi falada é quando isso dá eco. Eu ficava tentando imaginar o eco literal, porque às vezes crianças têm dificuldade para pensar em termos de alegoria e tudo vem em termos de literalidade. O que meu pai estava insinuando é que quando Deus fala alguma coisa, a gente não deveria ouvir aquilo só naquele momento. A gente deveria continuar ouvindo. Aquilo precisa reverberar na nossa vida. Como eu quero aplicar isso? A minha oração é que quando você sair desse culto, que você não desligue simplesmente aquilo que você ouviu com o que disse. Já ouviu o que tinha que ouvir? Né? Daqui para frente, deleto. Que você possa de alguma forma meditar nisso. Algo que muitas vezes as pessoas me perguntam é: pastor, o senhor poderia compartilhar com a gente verdades que te ajudaram a chegar até onde o senhor está? Princípios que o senhor entendeu, que te ajudaram a viver aquilo que você vive em Deus? E eu gostaria de te dizer que quando eu olho para trás, desde os dias da minha adolescência, você tem uma verdade e um princípio que está naquela classificação das coisas muito importantes que eu compreendi ao longo da minha caminhada. É que Deus está vendo, mesmo que ninguém mais esteja. Aliás, eu me lembro aos 18 anos de idade, quando me matriculei, fiz apenas alguns meses de um curso no Instituto Bíblico. Logo na primeira aula, o professor, que também era o diretor do seminário, né, logo nas primeiras aulas, na primeira matéria, ele de repente anunciou uma prova surpresa. E todo mundo ficou desesperado. Porque ninguém está estudando, se preparando para o ministério, quer uma nota ruim no Instituto Bíblico. Mas ao mesmo tempo, a gente está naquele susto, como uma nota surpresa. Ele deve ter visto e lido a reação, né, dos alunos, a maioria garotos como eu. E ele falou assim: olha, enquanto o pessoal vai entregar a prova virada para baixo e vocês vão olhar só a parte de trás em branco, está sendo colocado aí nas carteiras, deixa eu só fazer um comentário sobre algo que eu li esses dias. Ele falou assim: a tecnologia chegou a um ponto, e nós estamos falando aí de mais de 3 décadas atrás, e diz que hoje, via satélite, esses satélites têm lentes, né, de tamanho, alcance e precisão, que eles conseguem localizar um clipe no fundo de um quintal de uma casa. Eu estou pensando, eu lá quero saber de lente e tecnologia, eu estou desesperado para tentar lembrar as aulas dadas, né? E de alguma forma ele está dizendo: gente, o que eu estou dizendo é sério, importante, preste atenção. Ele disse: se o ser humano chegou nesse nível de vigilância, você imagina Deus lá no céu vendo tudo? E sem que ele falasse nada, ele simplesmente mexeu com a tentação de muitos que estavam se preparando para o ministério. Ele diz: não é hora de consultas extraoficiais para essa prova. Eu acho que ninguém, com aquele exemplo que ele deu naquele momento, se permitiu ser tentado a colar. E acredite, nós conversamos com vários, e ele já estava pensando: é injusto o que ele fez, eu vou dar uma puxada aqui, eu vou checar. Agora, se eu e você vivemos uma consciência de que Deus está nos vendo, e nós não estamos apenas tentando nos proteger da vigilância, mas vivendo com o coração para honrá-lo, você entende que isso te ajuda a mudar a sua conduta e o seu estilo de vida?
Obviamente eu não vim falar aqui das coisas que você já fez. Em tudo aquilo que erramos, só nos resta o arrependimento, contar com a misericórdia de Deus, com o sangue de Jesus, com a justificação e com o recomeço. E se alguém já foi insensato o suficiente para tropeçar, que não seja para não consertar e não recomeçar. Mas o que eu estou ensinando tem um propósito. Tem muito mais a ver com o daqui para frente do que com o daqui para trás. Né? Pastor, mas ainda assim eu estou preocupado com esse filme, que um dia será exibido. De qualquer forma, meu amigo, o filme já foi gravado. Então, a preocupação é o fim do filme, né? É o fim da história, e não necessariamente aquilo que nós vivemos até hoje. Que a gente possa entender que a graça, além de remover a condenação de pecados já cometidos, ela nos empodera para a obediência. Deus nos dá recursos, e parte desse recurso é a consciência oferecida pela sua palavra, de que Deus está vendo. Então, quando você se lembrar, se você, como a maioria dos filhos, teve aquela mãe que apontava o dedo e dizia, Deus está vendo, né? Se você é desse time, eu quero que você imagine que, consciente ou não, ela estava sendo boca de Deus para você. Não para que você olhe para Deus com terror, mas que você olhe com devido e santo temor. Amém? Feche seus olhos por um instante. Pai, mais uma vez te pedimos que a Tua palavra fale e cale nos nossos corações. Não só aqui e agora, mas a partir de agora. Oramos por um entendimento e compreensão que possa nortear a nossa conduta, pautar as nossas escolhas, nos ajudar, ó Deus, nas devidas ponderações dia após dia. Lembrando que os olhos do Senhor estão em toda parte. Pai, nós queremos não apenas a compreensão de que Tua palavra nos orienta a não viver em função da vigilância dos homens, mas que ela nos lembra que é um Deus que tudo vê. E que a razão pela qual essas duas coisas, essas duas verdades são destacadas, é porque um dia haverá prestação de contas, haverá juízo. E nós oramos, ó Deus, que essa consciência possa, de fato, colocar diante de nós um norte, na hora das nossas escolhas, da forma como trilharemos os nossos caminhos, como viveremos a nossa vida. Ajuda-nos nessa noite a entender a expressão do Teu amor, não oferecendo julgamento por aquilo onde já erramos, mas nos dando a oportunidade de não seguir apenas errando, mas de poder mudar o curso, de poder recalcular a rota, de poder caminhar em direção ao seu destino da forma correta, de maneira que Te honre. E Te pedimos, Senhor, que o efeito daquilo que o Senhor está falando e comunicando ao nosso coração não termine ao final dessa reunião. Que o Teu Espírito, de alguma forma, faça isso reverberar dentro de cada um de nós, através da meditação, da lembrança, da consciência, da aplicação dessas verdades. Nós suplicamos, meu Deus, a manifestação da Tua graça na vida de cada um dos nossos irmãos, cada um das nossas irmãs, aqueles que nos acompanham nessa hora pela internet, na transmissão ao vivo, ou mesmo por meio de uma palavra gravada, que a mão do Senhor os toque, que o Teu Espírito fale, que a Tua presença, ó Deus, possa ministrar, quer seja exortando, chamando ao arrependimento, ao conserto, nos chamando e exortando à vigilância e ao cuidado, mas que a Tua palavra cumpra o propósito pelo qual tem sido liberada. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus.